etapas da salvação. Para entrar nesse primeiro ponto, eu quero entrar como tema é salvação. A história de um homem que estava no navio, e quando ele estava nesse navio, o navio sofre um naufrágio, e todas as pessoas daquele navio perecem, morrem, e ele é o único sobrevivente. E ele se abriga numa pequena ilha, onde ninguém passava por esse lugar, e ele agradeceu a Deus por aquele livramento, por aquela salvação, e com os destroços daquele navio ele construiu uma pequena cabana. E quando ele constrói aquela pequena cabana, ele começa a sobreviver de pesca, ele começa a sobreviver de caça, e os dias vai passando, e ele, Senhor, eu te agradeço por mais um dia. Senhor, eu te agradeço por mais esse dia. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor está na minha vida. E ali, quando ele sai para caçar mais uma vez, quando ele volta, a cabana que ele tinha construído estava botando fogo, e uma fumaça muito alta subia para o céu. E ele começou a chorar, Senhor, porque, Senhor, eu só tinha essa cabana, e o Senhor agora permitiu que a minha cabana viesse ser tocada a fogo, porque o Senhor permitiu uma coisa dessa, Senhor. Deus, porque o Senhor fizeste isso comigo, e ele adormece, cansa e dorme. Quando ele acorda com um barulho de navio, o navio acha ele, e ele pergunta para aquele navio, como foi que vocês me acharam? O marinheiro daquele navio disse, nós vimos um sinal de fumaça. Nós vimos a fumaça subindo no céu. Então foi o sinal da fumaça que, meus irmãos, eu quero ensinar para vocês que em situações, adversidades na tua vida, é o sinal de que Deus está dando livramento. É o sinal de que Deus está trabalhando na tua vida. É o sinal de que o socorro do céu está chegando. É o sinal que a presença do Senhor está vindo aí. É o sinal que Deus vai operar na tua vida. Sinal de fumaça. Ele agradeceu a Deus por aquele momento. Então, como eu falei, as etapas da salvação, a primeira consideração das etapas da salvação, meus irmãos, aqui, Deus ele nos concede livramento. Quando Deus ele quer salvar alguém, Deus ele concede livramento. Lembra da mulher que ia ser morta, a mulher que foi apanhada no ato de adultério, e os fariseus, os escribas, iam apedrejar ela. Aí Jesus, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todos saíram envergonhados. Jesus olhou para ela, Jesus disse, mulher, ninguém te condenou, mulher. Ele, não, Senhor, ninguém me condenou, mas nem eu te condeno, mas vai, não peques mais. Jesus transformou a vida daquela mulher. Lembra do carcereiro, perto da meia-noite, Paulo e Silas louvavam ao Senhor, e houve um terremoto naquele lugar, e as cadeias foram arrebentadas, e o carcereiro ia dar cabo na sua própria vida, e diz a palavra de Deus que quando Paulo chega de peço, não faça isso, crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e tua casa. Eu profetizo que Deus está dando livramento, vai dar livramento, recebe, na tua família, na tua casa, na tua parentela, no meu pastor, recebe. Livramento da parte de Deus. Quando o anjo da morte passou, quando os israelitas estavam marcados pelo sangue do cordeiro nos umbrais das portas, o anjo da morte passou.